Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo é hoje. É hoje, não dá pra não ser hoje. Botafogo e LDU, o Botafogo pode simplesmente sair da lanterna para a liderança do grupo D da Libertadores. Oh, meu Deus do céu, é hoje que tem fogão. 9 horas e 30 minutos, 21 horas e 30 minutos, e o Botafogo, é claro, conta aí com o apoio da sua torcida, estádio vai estar cheio, tem mosaico garantido pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, a LDU tem desfalques importantes, o Botafogo também tem desfalques importantes, o treinador da LDU já tratou de jogar a responsabilidade para cima do Botafogo e não tá errado, né? E a gente vai falar de tudo sobre essa partida e principalmente como as coisas vêm acontecendo favoráveis ao Botafogo. Ontem, na partida entre o Universitário do Peru e Junior Barranquilla, empate entre as duas equipes. Alô, Geraldo Dimas da turma Seca Fogo, hein? Vocês estão demais! Pois é, tudo dando certo. Falta ao Botafogo fazer a sua parte. E aí, haverá vida sem um centroavante? Haverá vida sem um 9? Haverá vida sem um falso 9? Porque Tiquinho, Matheus Nascimento, agora o Eduardo, todo mundo fora, né? E aí, haverá vida? Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Bom, vocês já sabem que o canal Gigante Glorioso está voltando com tudo, 2 vídeos diários, além dos shorts, das lives. A gente pede a você que está se reencontrando aqui com o GG, não esquece de deixar o like, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, participa aqui dos vídeos, estreia, comentários depois, manda o seu valeu, aí você ajuda demais o canal Gigante Glorioso a voltar com o engajamento de antes da punição que nós tomamos, né? E também faça um convite. Se inscreve lá no nosso canal 2 Toques, a Casa do Gigante Glorioso, porque todos os dias também tem conteúdo importante para você, torcedor do Botafogo, lá no 2 Toques, a Casa do Gigante Glorioso. Lá a gente está chegando a 20 mil, a gente quer migrar vocês para lá também, né? E é claro, o Gigante Glorioso cada vez mais forte, passamos de 103 mil aqui, porque a gente fala simplesmente do mais tradicional. Aqui é Botafogo. Vamos lá, Botafogo e LDU. O jogo começou ontem. Botafogo e LDU começou ontem, porque a torcida do Botafogo, capitaneada aí pelo meu amigo Geraldo Dimas, das torcidas organizadas Seca Fogo, tava lá ligado, prestando atenção em Universitário do Peru e Junior Barranquilla. O Barranquilla saiu na frente 1-0, a gente já ficou assim, meu Deus, esses caras só ganham fora de casa, que dentro de casa só empataram. E aí vai lá o Universitário com Edson Flores, empata o jogo, uma bonita jogada, Universitário do Peru, ainda no primeiro tempo, e o placar permaneceu. Empate entre as duas equipes. E o que nós temos visto, né, o que eu tenho observado, que realmente é um grupo muito equilibrado e quem acabou desequilibrando esse grupo, seja para o mal ou espero agora para o bem, foi o Botafogo. O Botafogo jogou muito mal contra o Junior Barranquilla. O Botafogo deu tudo o que o Junior queria. Campo, espaço. E contra o Universitário, o Botafogo pressionou sem dar espaços. O Botafogo teve a bola o tempo inteiro, errou menos, não deu espaços. Então o Universitário não conseguiu se criar no primeiro tempo e no segundo tempo a gente já matou o jogo com 1 minuto. Fizemos 1-0, aí nós mudamos a postura porque eles tiveram que atacar mais. Então continuamos marcando em cima, buscando o erro defensivo, fizemos 2-0, depois 3-0, aí tomamos um gol bobo, mas o que eu observo aqui? Depois que o Arthur Jorge foi conhecendo um pouco mais o Botafogo, nós deixamos de ser presa fácil. Porque o Botafogo foi presa fácil para o Junior Barranquilla. Né? Mas o Botafogo é melhor. Tá? Mas quem ganhou foi o Barranquilla. Para a LDU, perdemos também, num jogo em que jogamos mal, não criamos quase nada, lá na altitude, erro defensivo, perdemos. Agora o Botafogo fez algumas modificações, na Libertadores conseguiu sua primeira vitória, a gente espera que hoje, diante da sua torcida, estádio Newton Santos, a LDU é um time forte, a LDU é um time consciente, vem numa boa fase, o Michael Martins falou ontem, no vídeo de ontem, como chega a LDU, mas também chega desfalcada. Não está completa a LDU. E de fato o Botafogo tem um desfalque, que é um desfalque não é só de um jogador, é de uma posição, a gente não tem ninguém nessa posição de centroavante, de 9 fixo ali para balançar as redes. Mas o Botafogo vai com o seu ataque móvel, mais uma vez, para essa partida. É basicamente o mesmo time que ganhou do Universitário, é basicamente o mesmo time que jogou contra Flamengo,
mas com algumas pequenas modificações aqui, né? Como vocês sabem, o Eduardo está fora do jogo, o Tietê retorna, né? Mas não como titular. A tendência é que o Botafogo vá com essa formação aí. John, Soares, Alter, Bastos e Hugo, porque o Cuiabano não pode jogar a primeira fase da Libertadores. Que seja um Hugo mais recuado, né? Danilo, Marlon Freitas e aí Luiz Henrique e Jefinho distribuído pelos lados do campo, com o Savarino e o Júnior Santos dialogando mais para dentro, né? Claro que há troca de posições, né? Como a gente falou, esse ataque móvel do Arthur Jorge, ele traz essa troca de posições. Muitas vezes quem está pisando dentro da área é o Jefinho, como foi no gol contra o Bahia, o Savarino é que está pela ponta, Luiz Henrique troca com o Júnior Santos, enfim. Então a gente espera que o Botafogo, com essa formação, consiga fazer valer a sua superioridade. A LDU do espanhol José Alcácer, porque o ex-técnico da LDU, Zubeldia, agora é técnico do São Paulo, né? Então o Alcácer deu uma entrevista até polêmica e tal, dizendo que não, para a LDU não é vida ou morte, é um jogo importante e tal. E, sinceramente, tá certo, né? Ele joga toda a responsabilidade pro Botafogo, dizendo que pro Botafogo, sim, é um jogo preponderante, é vida ou morte, para a LDU é mais um jogo importante, né? E ele vai ter alguns desfalques importantes, tá? No meio-campo ali. O Gonzalez e o bom jogador Oscar Zambrano. Bom jogador Oscar Zambrano não atua, mas também haverá aí a volta de alguns atletas, não sei se como titulares, tá? Que é o caso do Marco Angulo e do Lisandro Azugaray, que foi quem fez o gol da LDU lá na vitória em Quito, né? Então o Angulo e o Azugaray voltam, estavam contundidos, tá? Mas não sei se começam jogando, beleza? Conhecido a torcida do Botafogo, alguns jogadores estavam, né, no ano passado naqueles confrontos Botafogo e LDU. Então o Domingues, bom goleiro, Alexander Domingues, a LDU vem com Domingues, Quinteiro, Ricardo Adé, bom zagueiro, Facundo Rodrigues, Quinones, Luiz Estupinhan, o Ezequiel Piove, um bom meia argentino, Marco Angulo, pode ser, tá? Pode também vir como reserva, e o Julio, o Michel Estrada e o Alex Arce, que é o artilheiraço deles. Olho nesse cara, não pode deixar o Arce respirar. Essa é a verdade, não pode deixar Arce respirar, tá certo? Quem apita essa partida é o mesmo árbitro que apitou o último Botafogo e LDU na Sul-Americana, tá? Botafogo tem que ter muita concentração, tem muita coisa em jogo, tá? É um jogo em que nós não podemos dar mole, como eu falei no início. Devido ao empate entre Junior Barranquilla e Universitário, o Botafogo pode simplesmente se alçar à liderança do Grupo D. Para isso, é claro, precisa também fazer saldo. Uma vitória por 2-0, por 2 ou mais gols, coloca o Botafogo na liderança do grupo. Se o Botafogo vencer por 1-0, aí o Botafogo fica na segunda colocação. Ah, mas se for 4-3, tá? Depois a gente vai ter que olhar, né? A gente vai ter que pegar a tabela e ficar olhando os gols pró, saldo de gols e tal. Mas o que garante mesmo liderança para o Botafogo é 2 ou mais gols vencendo a LDU. Não é fácil, né? Vencer a LDU já é difícil. Por 2 ou mais gols, mais difícil ainda. No Campeonato Equatoriano, a LDU, como disse o Michael Martins, está na terceira colocação, mas pode assumir, inclusive, a liderança. O Botafogo também está na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, poderia ter continuado na liderança, né? Se tivesse empatado com o Bahia, seria líder, mas o Arthur Jorge foi vencer ou morrer? Morreu, acontece. Hoje tem que vencer. E a torcida está lá preparada, vai ter mosaico, vai ter festa. E uma coisa muito importante, né, galera? O Botafogo colocou no seu site oficial a possibilidade de você, que vai ao estádio, também colaborar com as famílias vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, com materiais de primeira necessidade, como água potável, materiais de cama, mesa e banho e também materiais de higiene pessoal, tá certo? E o canal Gigante Glorioso também para você que mora longe do estádio Newton Santos. Estou buscando uma instituição que está lá ajudando a gente. Sempre indica aqui a Legião da Boa Vontade, que há mais de 70 anos ajuda aqueles que precisam. Então tá aqui, o Pix você tá vendo aí na imagem, ajude@lbv.org.br, ajude a LBV a ajudar a quem precisa, no caso, as famílias gaúchas vítimas dessas fortes chuvas.
Bom, eu fico por aqui, mas ao longo do dia eu vou trazendo informações para vocês. E hoje tem inauguração de um novo setor lá no estádio Newton Santos. É uma laude prêmio, né, destinada ali para networking, torcedores do Botafogo e tal. E a gente vai trazer mais informações, inclusive, desse novo espaço dentro do Newton, tá certo? Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!